Olá! Mais uma vez, programa Em Frente com você aqui na TV Cultura, canal 27.1. Aqui o programa Em Frente da IPI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza e com muita alegria venho até você mais uma vez para comunicar coisa boa. Palavra de Deus, chega de má notícia, né? Todo dia um noticiário com isso, com aquilo, a nossa cabeça vai ficando já assim, sem saber no que pensar, em quem acreditar. Querido, o programa Em Frente foi feito, planejado, pensado, para que você possa ter um rumo, uma noção do que saber, do que crer, do que, né, alinhar aí os seus pensamentos diante de tantos pensamentos que nos cercam, que nos rodeiam, que a gente às vezes pensa, meu Deus, em quem acreditar? E nós aqui viemos para te dizer que há em quem acreditar. E não é em mim, não. É na Bíblia a palavra de Deus, é no conselho de Deus. E é sobre isso que nós, todos os dias, de segunda a sexta-feira, vimos até você com o programa Em Frente, agora em 2 edições, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde, para poder falar e comunicar ao teu coração algo que seja bom e agradável. Olha, estamos no ar, então peço para você, pega aí o teu smartphone, teu tablet, eu não sei qual maneira você usa para acompanhar essa programação. Se você está na TV, pega o celular, liga para alguém e fala, começou Em Frente, vamos acompanhar. Compartilha a programação, queridos. Nós estamos aqui na Santos Dumont 1075. Santos Dumont 1075, essa é a entrada do nosso templo, ou na nossa secretaria, na Hugo Maria do Vale 422, Hugo Maria do Vale 422, no centro de Rolândia. Ou de repente pode ligar e marcar também, tá bom? 43 30 15 27 27. Esse telefone é também o WhatsApp. Você pode se comunicar conosco caso você queira, marcar um bate-papo aqui comigo, pastor Silas, pastor Leandro, pastor Diego, pastora Lia, né? Você pode falar com a Denilson, com o Douglas, e vir também nas nossas programações. Para saber das nossas programações, você acessa aqui embaixo, olha, você vai ver as nossas redes sociais. Facebook Igreja Presbiteriana Independente, lá no Instagram, @IPI Rolândia, e no YouTube Comunicação IPI Rolândia, tá bom? Segue lá e você vai saber a nossa programação, vai receber conteúdo que vai alimentar a tua alma, porque é esse o nosso interesse aqui, em nome de Jesus. Já compartilhou? Posso meditar na Bíblia com você e a palavra de Deus? Hoje quero falar de uma coisa que está registrado lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis na Bíblia, lá no capítulo 5. E nós vamos conversar brevemente sobre isso aqui, e você vai entender algo da parte de Deus certamente para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. E você vai ver como o pensamento da gente muda, querido. A palavra de Deus, ela não é chamada só de palavra, ela é chamada de conselho. Porque realmente, a gente recebe um conselho de Deus todas as vezes que lemos esta palavra. Vamos ver? Olha o que diz, primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, o versículo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, o versículo 6. Diz assim, olha. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Olha só, queridos, quem era Salomão? Você já ouviu falar esse nome, né? Salomão é nada mais, nada menos, ele foi filho de Davi, mas ele é conhecido como o homem mais sábio da terra. O homem que teve mais sabedoria entre os homens. Claro que, excetuando Jesus, que, né, Jesus não se compara com ninguém. Mas Salomão, em comparação aos outros seres humanos que já foram, que são e que virão, diz a Bíblia, não tem ninguém que o bata em sabedoria. Quando ele se tornou rei, ele, em sonho, foi procurado por Deus. E Deus disse para ele, ô Salomão, diga o que você quer. O que você quiser eu vou te dar. E aí Salomão orou e disse, Deus, me dá sabedoria para eu governar todo este povo. Deus gostou tanto disso, gente, que Deus falou para ele, Salomão,
como você não pediu riqueza, mulheres, como você não pediu a morte dos seus inimigos, como você não pediu coisas para você que pudessem ser visíveis e notórias, eu vou te dar a sabedoria que você pediu e com isso ainda ao redor, tudo mais que essa sabedoria pode proporcionar. Então ele foi conhecido como um homem grande, um grande homem. As pessoas vinham de longe, de outros continentes, de outras terras. A rainha da Etiópia, por exemplo, foi até Salomão para procurá-lo, para saber, porque todo mundo fala da sua fama, todo mundo falava da sua grandeza, de quem ele era. Queridos, era algo demais. Tão grande Salomão se tornou, tão rico. Os seus funcionários, quem visitava Salomão, até a roupa daqueles que trabalhavam com eles era reparada. De tudo muito bem, impecável. Queridos, era algo assim que não dá para explicar. A gente não consegue dimensionar o que significava isso. Mas sabe que mesmo este Salomão, sendo um homem grande, reconhecido, famoso pela sabedoria e pela riqueza, pelo bom governo que fazia, este homem era afamado por todo lugar. Ainda assim, há um detalhe na vida dele que eu encontrei aqui, que talvez ninguém pudesse imaginar. Imagina como que seria alguém mais sábio da terra. Imagina como seria alguém mais rico da terra. Provavelmente uma pessoa soberba, arrogante, querendo dizer eu sei, ou então dizendo, olha, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, eu me basto, porque as coisas que eu sei e que eu tenho já me são suficientes. Mas olha o que diz a Bíblia. Salomão chamou o rei de Sidom e falou para ele assim, olha, eu quero te pedir algo, falou para ele. Pede aí para os seus funcionários irem até o Líbano e cortarem os cedros que tem lá, o tipo de madeira, porque ele estava construindo o templo. E os meus servos, os meus empregados, vão estar a serviço dos teus empregados. E eu vou pagar o salário dos teus empregados. Porque todo mundo sabe de uma coisa, ô Irão, que era o nome do rei. Ninguém é melhor em cortar madeira do que os sidônios. Como que é o nome disso? Quando você consegue olhar para o outro e reconhecer que no outro há algo bom, há algo especial, há algo importante. Há algo, inclusive, que você não tem ou que você não saiba. Não havia entre os funcionários de Salomão alguém que cortasse madeira tão bem quanto os de Sidom. Então ele tem essa humildade de, sendo quem era, na sua grandeza, na sua sabedoria, na sua riqueza, abaixar a cabeça para reconhecer e dizer para o outro rei, olha, todo mundo sabe de uma coisa, ninguém é tão bom nesse corte de madeira como são vocês. Então eu quero que vocês nos ajudem a fazer isso. Querido, isso é a coisa mais linda que pode existir. Alguém que se torna grande, mas que continua humilde, reconhecendo que apesar daquilo que alcançou, apesar de onde chegou, apesar daquilo que aprendeu e sabe, não é por causa disso melhor ou maior do que os outros. Porque no final das contas, nós sempre estaremos precisando uns dos outros. Há sempre algo no outro que me completa e vice-versa. Eu, além de pastor, eu sou também professor. Mas eu jamais poderia achar, por exemplo, que eu sou melhor do que um médico. Por quê? Porque eu tenho algo que o médico não tem. Mas o médico tem algo que eu não tenho. E isso quer dizer que há um momento da minha vida que eu preciso reconhecer, doutor, eu estou precisando do senhor. E eu tenho alunos que são filhos de médicos. Os médicos não podiam simplesmente ensiná-los? Não, mandam para os professores. Porque médico é médico, professor é professor.
Querido, cada um tem uma especialidade, cada um tem uma especificidade, cada um tem algo em si que completa o outro. E nisso é a beleza da criação de Deus, inclusive entre nós, seres humanos. Deus nos fez diferentes justamente para que entendêssemos: eu preciso de você. A gente até canta também: você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Sem essa de achar que você alcançou um ponto da tua vida, que agora você não precisa de ninguém, querido, isso nunca vai existir. Sempre estaremos precisando uns dos outros, porque sempre haverá em alguém algo que eu não tenho e que aquilo me completa. Sempre haverá em mim algo que não há em mais ninguém e que isso completa o outro. Essa atitude, além de enobrecer e engrandecer, ela agrada a Deus. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra, ou seja, a humildade vem antes da honra. Você quer ser honrado? Primeiro seja humilde. Você quer alcançar lugar de destaque, você quer alcançar situações de destaque, seja de sabedoria, de riqueza, de fama, não sei. Mas antes de ganhar, antes de ser, de ter qualquer coisa, comece a lembrar-se de algo. Ninguém é melhor que ninguém. E ninguém vive sozinho neste mundo, porque nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim, queridos, com necessidades que fazem com que nós sempre vai fazer com que sempre nós tenhamos que buscar alguém para fazer isso ou aquilo por nós, já que nós não damos conta de fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça para o humilde. Talvez você esteja nesse ponto de achar que eu já alcancei. Paulo falou o quê? Não que eu tenha alcançado. Olha, é o apóstolo Paulo. Uma coisa eu ainda faço, eu prossigo para o alvo para alcançar. Querido, em nome de Jesus, reconheça hoje que você precisa. Olha, duas coisas. Reconheça hoje que você depende de Deus e que você precisa das pessoas que te cercam. Não é só o filho que precisa da mãe. Não é só a esposa que precisa do marido. Uns precisamos dos outros. E não tem como escapar dessa realidade. Você vai ser mais feliz quando você colocar isso no teu coração. Porque Deus vai te dar graça. Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar paz. Quando você se coloca no teu lugar e reconhece o lugar do outro, querido, Deus te abençoa. Isso é um princípio espiritual, que às vezes as pessoas não dão conta e acham que espiritual são somente aquelas coisas que lidam com oração, com jejum, Não! Também é espiritual a necessidade que eu tenho do outro, porque quando eu chego a reconhecê-la e humildemente procuro alguém para me ajudar numa situação ou outra, diz a Bíblia que Deus com isso dá graça, porque Ele resiste ao soberbo, mas a sua maior graça Ele dá aos humildes. Ele dá àqueles que reconhecem que não são autossuficientes. Ele dá graça àqueles que reconhecem que não se bastam. Ele dá graça àqueles que reconhecem que em primeiro lugar dependem dEle e que em segundo lugar precisam uns dos outros e não têm vergonha de admitir isso. Pelo contrário, são humildes suficientemente para chegar diante do outro e dizer: eu preciso de você, me ajuda. E eu quero dizer aqui, eu preciso de você. Eu quero contar com você. Quero contar com o teu apoio. Nós precisamos uns dos outros. Que Deus te abençoe nisso. E assim você seja mais feliz. E que Deus te dê grandeza como deu a Salomão. Mas que Deus te dê, juntamente com essa grandeza, a mesma humildade que deu ao mesmo Salomão. Salomão, que era tão grande quanto humilde. E por isso Deus deu graça, riqueza e glória aqui na terra. Deus o abençoe. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, que à medida que somos abençoados, nunca jamais percamos a humildade. O próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de espírito, e encontrarei descanso para vossas almas. Se o Senhor Jesus foi humilde, Salomão, sendo tão grande, era humilde. Ó Deus, que sejamos também assim, para que pelo princípio espiritual possamos colher com isso graça e misericórdia em tempo oportuno. Dá-nos o entendimento de que precisamos uns dos outros e dependemos de Ti para todas as coisas. Colocamos isso diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Eu te amo em Jesus. Deus te abençoe, siga em frente.